Epa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje nós vamos para a nossa terceira aulinha de linguagem R e a minha intenção com essas aulas é que você possa fechar 100% do conteúdo de R para a sua prova. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a mostrar e formatar as informações. Tá? Isso é importante saber disso. Por quê? O CESP pode perguntar, por exemplo, o nome de uma função que faz isso. O SEBRASP, né? CESP não, o CESP é mais antigo, concurseiros mais antigos saberão o que é CESP, né? Hoje é SEBRASP, é diferente. Então, mostrar as informações na tela, formatar as informações na tela, a gente vai ver duas funções básicas hoje que fazem isso, tá? A primeira é a função print. Essa função print, deixa eu escrever direito, que é com tudo minúsculo, tá bom? Essa função print, a gente usa ela para quê? A gente usa para apresentar os objetos na tela, tá? A gente vai apresentar os objetos na tela do jeito que eles são, da forma que eles são produzidos, da forma que eles são feitos, da forma que a gente criou um objeto, a gente viu a criação de objeto na aula passada, da forma que a gente criou um objeto, ele vai apresentar. Tá? E outra coisa que a função print permite é a customização para qualquer tipo de objeto. Então eu posso usar a função print para escrever um objeto do tipo numérico, um objeto do tipo texto, ou customizar esse objeto, deixar ele nesse formato. Então, quando a gente vai customizar um objeto nesse formato, a gente vai usar o seguinte exemplo. Usa a palavra reservada print, bota um ponto que vai concatenar e a gente usa o tipo do objeto, tá? Tipo do objeto. Aí aqui, se for um objeto do tipo numérico, no lugar do objeto, você coloca o que você quer. Se for um objeto do tipo texto, no lugar do tipo do objeto, você põe o que você quer. Seja lá print.char, print.array, print.num, o que você quiser, que você precisar. A função print foi a que a gente mais usou nos exemplos anteriores. Então, essa função ela tem essa missão de apresentar os objetos na tela e fazer a customização para qualquer tipo de objeto. Visto isso, a gente vai passar agora para uma outra função que é muito importante, tá? Que é a função cat. Essa função a gente não viu ainda, tá? E a gente vai ver agora como ela funciona. Concatenate and print. Ela é uma função um pouco diferente, tá? Por quê? Ela é diferente porque primeiro ela recebe uma entrada. Quando você insere os dados dentro dela, essa entrada é do tipo texto, uma entrada em texto, tá bom? E ela pega essa entrada em texto e vai transformar em símbolo. Esse símbolo é algo muito específico, então vou até botar entre aspas, um símbolo que é específico, aquele apostozinho para a gente explicar sobre o símbolo aqui de leve. O símbolo ele é muito específico e ele pega esses símbolos e vai mostrar na tela. Mostra-os na tela. Vamos gastar as nossas, como é que fala? Ênclises, né? Que o pronome está posterior ao verbo. Seguindo, ela possui vários tipos de personalização diferente. Diferente da função print que a gente viu aqui acima, a função cat ela é muito mais poderosa e ela é muito mais personalizável. Então, vamos ver alguns exemplos aqui dessa função, tá? Como é que eu posso usar? Exemplo, vou até botar aqui, exemplo 1, 2 pontos. Vou criar um objeto que a gente viu na aula passada, tá? Vou imprimir esse objeto na tela. Cat, pá,
o valor, vou imprimir, o valor de x é, vai ficar bonitinho, fecha x. Dessa forma que foi feito aqui, a gente criou o objeto x do tipo numérico e aqui a gente está imprimindo o valor de x. Então a gente conseguiu escrever dessa forma. Isso também dá para ser usado, tá, com vetores. Exemplo 2. Então vamos lá, vamos criar um arrayzinho aqui, tá, sem ser array atômico. Então a gente vai fazer um intervalo, tá? Aqui eu estou criando um array que o intervalo é entre 2 e 5. E vou imprimir isso daqui na tela com a função cat. Então aqui eu vou usar o cat. Os valores de x são. E aqui eu fecho e ponho x. Quando o primeiro exemplo aqui for executado na tela, o resultado dele vai ser isso daqui, ó. O resultado dele vai ser o valor de x é 2. E ao executar esse valor aqui de baixo, vamos ter os valores de x são 2, 3, 4, 5. É assim que vai sair nessa formatação. Posso usar a função cat de uma outra forma. Vamos usar um exemplo. Se eu quiser pular uma linha, por exemplo, o que eu vou usar? Vou usar esse comando aqui, /n. Esse comando /n é um comando para pular uma linha, tá bom? Esse comando, eu vou usar ele, por exemplo, da seguinte forma. Vamos lá. Vou declarar uma variável aqui chamada meu texto e vou atribuir essa variável um valor de texto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, linha 1, /n, linha 2, /n, linha 3. Fecha, fecha. Quando eu executar esse comando da seguinte forma, aqui entra o cat em ação, cat, meu texto. Como o cat permite o uso do pular linhas, quando eu imprimir esse resultado, eu vou ter algo mais ou menos parecido com isso. Linha 1, linha 1, linha 2, linha 3. Essa é a função do /n, que ele vai saltar uma linha. A gente também tem um outro exemplo de uso aqui, que é o símbolo para tabulação, que é o /t, que é igualzinho o espaçamento de tab. Então, a gente vai usar isso da seguinte forma. Por exemplo, vou usar a mesma variável de cima, meu texto, só que eu vou mudar os valores. Então, vou colocar aqui dois valores A, /t, B. É um espacinho aqui para ficar bonito. Quando eu imprimir isso daqui, cat, meu texto, ele vai criar um espaço aqui, ó, entre essas duas variáveis aqui, ó, que em vez de estar junto, vai sair um resultado da seguinte forma. A gera o espaço do tab, que é um espaço de tab, e imprime B. Então, essa é a função para configuração também. A gente tem várias outras que eu vou deixar aqui embaixo no arquivozinho PDF, é só você clicar e baixar. A gente tem várias outras formas de configuração de tabulação. O que a gente vai ver agora? Mais dois comandos, tá? Dois comandos muito importantes, que são, o comando paste
e o comando format. São dois comandos totalmente diferentes. O que o comando paste vai fazer? Comando paste, vou até escrever aqui, ó, comando paste, eu vou escrever em minúsculo para ficar certinho. O comando paste, ele vai unir várias séries de caracteres e adicionar um espaço entre eles. Seria como a gente formatasse várias strings diferentes, várias cadeias de caracteres diferentes, e quando a gente usasse o paste, ele unisse todos esses textos, tá? E eu posso usar o paste combinado com o cat. Então, paste pode ser usado com o cat. Vamos ver um exemplo. Vamos lá. Exemplo qual agora? Exemplo 4, eu acho. Isso, exemplo 4. A gente vai declarar. Vou usar o meu texto, tá? Meu texto 1. O que meu texto 1 diz? Meu texto 1 vai dizer: eu sou concurseiro. Vamos declarar outra variável chamada meu texto 2, que diz: vou fazer a prova da PCDF. E vamos botar mais uma. Meu texto ponto 3, que diz o seguinte: e vou passar. Criamos as variáveis e agora eu vou imprimir isso na tela. Para imprimir na tela, eu vou usar o comando cat culiado. Nossa, culiado é muito boleba, né? Quem jogou bolé, bolinha de gude, não sei se na terra de vocês tinha essa expressão, mas aqui a gente falava isso. E a gente vai unir essas expressões. Meu texto 1, meu texto 2 e meu texto 3. Isso daqui é suficiente para poder unir esses três textos. E quando a gente imprimir isso na tela, vai aparecer mais ou menos assim: eu sou concurseiro, vou fazer a prova da PCDF e vou passar. Só que veja que ele tira todos os espaços, tá? Não fica espaço, o texto fica bem formatadinho, bem bonitinho, tá? Então, existem algumas variações dentro do comando paste. Por exemplo, se eu quiser consumir com todos os espaços, vou subir aqui para ficar melhor, paste 0. Isso daqui é suficiente para retirar todos os espaços. Se vocês quiserem escrever um texto sem espaço, tá? Paste 0, ele vai retirar todos os espaços. Se eu quiser adicionar vírgula nesse texto, eu vou usar o comando sep, tá? O comando sep ou argumento sep, ele adiciona vírgulas no texto. Por exemplo, vamos lá. Vou construir o mesmo exemplo aqui, ó. Exemplo do sep. Exemplo sep. Se eu vir aqui no final, eu faço assim, ó, sep. Deixa eu botar esse exemplo na próxima linha para ficar melhor. Sep é igual vírgula. Isso daqui é suficiente para colocar todo esse texto aqui entre vírgulas. Então, ao imprimir, ficaria: eu sou concurseiro, vírgula. Vou fazer a prova da PCDF, vírgula, e vou passar, porque o CEP vai separar cada um desses textos em vírgula. Tá? Eu também consigo fazer isso com um vetor atômico, tá? Só que adicionar vírgula com vetor atômico, deixa eu subir mais a telinha aqui, adicionar vírgula com vetor
atômico, o comando é chamado de colapse. Então, com vetor atômico é o colapse. Então, se eu fizer assim, ó, exemplo, já até perdi a conta dos exemplos. Exemplo quanto? Exemplo 5. Exemplo 6. Esse aqui é o 5, esse aqui é o exemplo 6. Se eu fizer da seguinte forma, meu texto recebe um vetor atômico escrito. Vou usar o mesmo texto aqui, tá? Para ganhar tempo. Tá? Vou dar um pulinho aqui só para a gente visualizar tudo da melhor forma possível. Beleza? Na hora de imprimir isso daqui, eu vou tirar essas vírgulas. Na hora de imprimir isso daqui, eu vou fazer o quê? Cat, paste. E agora eu vou imprimir o vetor atômico. Meu texto e colapse. Recebe a vírgula. Isso daqui é suficiente para poder separar todo esse texto por vírgulas. Então, o texto vai ser formatado com vírgulas. Então, quando eu imprimir isso daqui, ele vai me dar o seguinte resultado. Eu sou o concurseiro e ele vai chapar a vírgula onde ele achar que deve chapar as vírgulas. Tá? Ele vai fazer a separação dessas vírgulas. Visto isso, vamos ver o comando format, tá bom? Que é comando format. O que esse comando diz para a gente? O comando format vai ser utilizado para formatar números e datas. Então, a gente tem o comando paste para formatar textos e o comando format para formatar números e datas. Por padrão, a maioria dos números em R possui várias casas decimais. Se a gente quiser formatar isso e deixar muito bonitinho, a gente vai usar o quê? Exemplo 7. A gente vai usar o comando format. Format 1 dividido por 3 e ele quer dígitos com 2 dígitos após a casa decimal. Isso é suficiente para imprimir o número 1 dividido por 3, que vai dar acho que 0,33, ao invés de imprimir da seguinte forma. Esse daqui é uma impressão sem formatação. Quando eu uso o comando format, ele vai imprimir assim, dessa forma. Então aqui eu estou sem formatação. E aqui com formatação. Então a gente viu hoje todas essas funções. Então a gente, vamos lá, recapitulando. A gente tem duas formas de mandar informações para a tela, basicamente. Usando a função print, que vai apresentar os objetos na tela. E a gente vai usar a função cat, que ela vai receber uma entrada de texto. E vai fazer essas informações. Vimos vários exemplos de cat. Vimos o uso do comando paste, que ele vai unir esses caracteres, tá? E vai configurar isso de uma forma mais bonitinha. Vimos vários exemplos. Vimos uma forma de usar o paste sem espaço. Vimos como adicionar vírgula com o comando sep, o argumento sep. Vimos como adicionar vírgula no vetor atômico através do colapse, tá? E vimos também o comando format, que é para formatação de números e letras. Então, para hoje, é o que a gente precisa. Na próxima aula, a gente vai ver mais algumas coisas.
muito importantes para a sua prova, tá? Nos vemos lá. Deixa aqui o seu curtir, o seu comentário, compartilha, porque 100% desse curso de IR vai ficar de graça para a sua prova, não vou cobrar nada, então só me ajuda divulgando, só me ajuda mandando para os amigos que vão fazer a prova da Polícia Federal ou da Polícia Civil do Distrito Federal, que você já me ajuda bastante. Então deixa seu like, deixa seus comentários e envie para os amigos, envie para quem você achar necessário. Beleza? Muito obrigado. A gente volta com a próxima aula em breve. Forte abraço e boa prova. Valeu!